Você sabia que a maioria das crianças descobre o diabetes tipo 1 já internada com uma das complicações mais graves? Essa complicação se chama cetoacidose diabética e ela pode colocar a vida em risco se não for tratada rapidamente. A cetoacidose acontece quando três coisas aparecem ao mesmo tempo. Primeiro, glicemia muito alta. Segundo, corpos cetônicos elevados. E terceiro, sangue mais ácido do que deveria. Ou seja, o pH baixo. Essa combinação é emergência médica. Na DM1, ela pode aparecer no diagnóstico, quando falta insulina, quando a insulina estraga, ou por alguma falha mecânica, por exemplo, quando a bomba deixa de funcionar, um catéter dobrado, uma caneta estragada, ou também por um quadro infeccioso ou outras doenças, quando a pessoa fica mais resistente à insulina e as adequações nas doses precisam ser revistas. Tá, mas por que ela acontece? Lembra que eu falei no episódio passado que sem insulina a glicose não consegue entrar na célula? Então, imagine a seguinte situação. Tem glicose sobrando no sangue, mas dentro da célula está faltando energia. A célula literalmente passa fome. E o que o corpo faz para resolver esse problema? Primeiro, ele entende que pode estar faltando glicose no sangue. Então, o glucagon faz o fígado liberar mais glicose. Só que não tá faltando glicose no sangue, tá sobrando. O que acontece? Aumenta ainda mais a glicemia daquele paciente. Ou seja, fica essa glicemia toda dentro do sangue, a que o fígado produziu e a do alimento que a gente ingeriu. Então, o que ele começa a fazer? Ele muda a estratégia. Ele começa a quebrar a gordura e o músculo para produzir energia. Essa quebra de gordura produz o que a gente chama de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos podem servir como combustível para alguns tecidos, inclusive para o cérebro. Mas quando se acumulam em excesso, deixam o nosso sangue ácido. E o que acontece com o nosso organismo? Com muita glicose no sangue, você faz muito xixi. O corpo tenta liberar aquele açúcar. Nisso, você acaba perdendo muita água e ficando desidratado. Perdendo, obviamente, sódio e potássio. Isso faz o nosso coração acelerar. Pode aparecer dor abdominal, náuseas, vômitos e um hálito com cheiro parecido com acetona. Eu sei, é difícil acreditar nisso, mas é verdade, aconteceu com a minha filha. Inclusive, quando aconteceu isso com ela, a gente não sabia ainda da situação, que ela estava com diabetes. Foi num dia normal em casa e eu cheguei a procurar onde estava a acetona aberta perto de mim. E eu, consequentemente, não achei. Tá, mas voltando aqui. Quando a acidose piora, a respiração fica profunda e acelerada, porque o organismo tenta eliminar parte dessa acidez. E como eu faço pra prevenir essa condição, Larissa? A melhor forma é nunca ignorar uma glicemia alta. Se a glicose estiver elevada, principalmente durante doenças, ou se houver suspeita de falha na bomba, meça as cetonas. Inclusive, eu já deixei um vídeo aqui de como eu faço pra medir cetona, qual aparelho e tiro eu uso, mas se você precisar, pode me pedir no privado que eu te mando. E eu também vou deixar aqui uma tabela com os valores da cetona. Faz um print, porque ela pode ser muito útil em uma emergência. Eu sei que vocês podem estar desesperados agora pensando, Larissa, o meu filho praticamente todo dia chega numa glicemia de 250. Eu sei, gente, calma, a glicemia de um DM1 é muito variável, e a minha filha, não todo dia, mas alguns dias também chega nesse valor. Eu quero que vocês entendam que uma glicemia alta sozinha não constitui uma cetoacidose diabética, tá? Tem que ter aquela tríade que eu falei lá no início do vídeo. Comece a se preocupar quando essa glicemia estiver persistente. Você já tiver feito o que pode fazer pra ela baixar e ainda assim ela permanece alta. E também se aparecer os sintomas que eu também falei aqui nesse vídeo. Caso isso aconteça, a primeira coisa que você tem que se preocupar é aliviar a causa da glicemia alta, seja trocando a insulina ou trocando o conjunto de infusão da bomba. Fazer o teste de cetona, hidratar o seu filho e procurar a emergência. O quanto antes você reconhece os sinais da cetoacidose, o mais rápido você consegue agir pra salvar o seu filho. Beleza. Se hoje nós falamos sobre quando falta insulina, no próximo episódio nós vamos falar sobre o outro extremo, o que acontece quando existe insulina demais. Vamos entender por que a hipoglicemia pode ser tão perigosa e como agir da maneira correta.